E aí, como vocês estão? Espero que bem. A gente vai falar sobre gases nessa aula e a gente vai estudar como que eles são, como que a gente vai fazer as contas, gráficos e tudo mais. O que são gases, primeiramente? Eles são fluidos providos de forma própria, facilmente compressível, expansibilidade e tem expansibilidade. Foi criado o conceito de gás ideal para suportar todos esses conceitos. Ou seja, os gases eles sempre querem ter essas três características, mas como a gente sabe, no mundo nem tudo é perfeito e nem todos os gases possuem totalmente essa forma. Então, tipo, a gente sempre vai estudar o gás onde ele não sai do ambiente, perdão, do do corpo. Tipo, ele só bate nas paredes, assim como no KIF, só vai ficar aqui. E ele tem expansibilidade e é facilmente compressível, certo? A gente sabe que expansibilidade nem sempre é expansibilidade e facilidade na compressão nem sempre é uma característica, como o metano, que ele é bem expansível, mas ele é pouco compressível. Então, tipo, você precisa de muita força para comprimir ele, certo? Então, vamos estudar um pouquinho como que são feitas as transformações dos gases. Existem três transformações. A primeira delas é isotérmica, transformação isotérmica, que foi feita por Boyle, Charles Boyle, um cientista, que viu que com o aumento da pressão o volume diminuía e com a diminuição da pressão o volume aumentava. Ou seja, a temperatura não influencia e tanto a pressão quanto o volume é inversamente proporcional à outra. Então, tipo, se for o volume, ele sempre vai ser inversamente proporcional à pressão. E o volume vai ser inversamente proporcional. A pressão vai ser inversamente proporcional ao volume, certo? E é dada por essa forma, PI/VI igual PF/VF. E sempre vai ser uma constante. Ele viu também que o gráfico dá nesse gráficozinho aqui. Ele é só uma temperatura variando com a pressão e o volume, só isso. A segunda é a transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? É a pressão constante, ou seja, VI sobre TI igual a VF sobre TF. Ou seja, se você tiver um gás numa temperatura T, vamos supor, e você coloque calor, ele vai se expandir e com essa expansão ele vai aumentar a temperatura e o volume, certo? Sem o aumento da pressão. Ou seja, se a gente colocar isso no gráfico, a gente tem a temperatura inicial, a temperatura final, sempre vai ter uma pressão aqui, certo? Isso é uma expansão isobárica. A gente tem se a gente for pensar nessa reta, que é uma transformação isobárica, que, ou seja, só está vindo volume e temperatura. A gente pode falar que a variação do volume é V0, 1 mais gama delta teta, igual a da aula passada, que a gente viu sobre dilatometria, igual em partes, né? É tipo a mesma estrutura, mas conceitos diferentes. A gente pode falar que o volume do gás a uma temperatura θc e o volume inicial a 0 graus e gama é 1 sobre 273. Se a gente fizer essa equação, substituir, a gente vai chegar que o volume é igual ao volume inicial θk sobre θ0, certo? A transformação fundamental. Transformação isométrica onde o volume não se modifica, ou seja, a pressão é igual à pressão inicial vezes 1 mais gama delta teta. Ou seja, o volume ele não vai se modificar de acordo com a temperatura e a pressão, ele sempre vai ser constante, certo? Então você aqui, você vai ter o aumento, você vai ter um corpo com uma temperatura, aqui você vai ter diminuição da temperatura, mas vai continuar com o mesmo volume, vai diminuir a pressão. E se você aumentar e baixar mais ainda a temperatura, você vai ter um corpo com menos pressão ainda. Assim como nesse gráfico aparece aqui, a gente vê que
a pressão está aumentando de acordo com o aumento da temperatura. Se a gente colocar isso nas três transformações, as três transformações indo junto, a gente tem que, tipo, você, independente da ordem, sempre vai dar na mesma, certo? Então a gente consegue achar pela fórmula Pivot-Poisson, que muitos de vocês conhecem, eu acho, do ensino médio, o professor falando, e é dado por esse gráfico aqui, que fala que aqui está uma transformação isotérmica, aí vai para transformação isobárica, isotérmica e isométrica, certo? É só isso, não tem muito segredo não, é a mesma coisa. Equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela foi feita por esse cientista aqui, bonito, lindo, e ele fala que a razão PV sobre θ é diretamente proporcional ao número de mols N do gás dado pela equação, ou seja, PV igual a nRT. A demonstração do teorema tá nas notas de aula, quem quiser ver, só acessar. E o R, ele é dado para você no exercício, certo? Como 0,032 ou 62,3 ou 8,31. Sempre em ATM, milímetro no mercúrio, perdão, e joule, certo? E se a gente fizer isso, só que para a densidade a gente trabalhar um pouquinho, vamos supor que N, a gente sabe que N é massa sobre massa molar, ou seja, PV é igual a massa sobre massa molar RT. Então, se a gente fizer passar a massa molar multiplicando e o volume dividindo, a gente tem que PM é igual a M sobre V RT. A gente sabe que M sobre V, massa sobre volume, é igual a densidade. Então, se a gente tem que PM é igual a DRT. Isolando D, a gente vê que PM sobre que a densidade é só você ter a pressão vezes a massa molar sobre o R vezes T. Vamos fazer um exercício. Eu quero que vocês façam esse exercício sozinho, tentem sozinho, dê uma pausada no vídeo e vamos ler primeiro. Determine a pressão de kPa exercida nas paredes de um recipiente de 0,5 metros cúbicos, no qual estão confinados 5 mols de um gás perfeito a 27 graus Celsius, ou 300 Kelvin. E ele dá como E igual a 8 joule mol vezes Kelvin, certo? Vezes Kelvin, perdão. Para quem tentou fazer, essa é a equação, essa é a resolução, onde você tem que ele quer a pressão, ou seja, só isolar ela, ou seja, P igual a nRT sobre volume. Então, só substituir, você tem que 24 kPa, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Quem tiver alguma dúvida, procura eu no WhatsApp, sempre vou estar disponível. E abraços.